Eclesiastes capítulo 10. Nós vamos ler agora apenas os versículos de 1 a 4. E aí, à medida que nós formos expondo, nós vamos ler mais esse texto. Os versículos dizem o seguinte: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado, ó Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é maravilhosa. Nos ajude a ter sabedoria para a vida, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o tema dessa noite é sabedoria para a vida. E você que está nos visitando, que vem pela primeira vez, nós temos o costume aqui de pregar expositivamente. Então nós estamos no livro de Eclesiastes desde o mês passado. E no livro de Eclesiastes nós estamos estudando capítulo por capítulo. Nós apenas pulamos o capítulo 8. E hoje nós estamos chegando então no capítulo 10 e aprendendo muitas coisas preciosas. E hoje esse tema muito importante, sabedoria para a vida. Eu quero só trazer aqui um exemplo de sabedoria que nós não lemos, mas é muito importante para nós, que está no capítulo anterior. No capítulo 9, versículos 13 a 18, nós temos ali um exemplo de sabedoria trazido por Salomão. E qual o exemplo de sabedoria que ele traz? Primeiramente, ele coloca uma situação. Olhem a situação. Uma cidade que foi sitiada. Ou seja, uma cidade que foi dominada por um general, por um rei externo e tudo mais. Foi feita escrava desse general. E então nessa cidade havia um homem que era pobre, porém ele era sábio. E esse contraste é muito importante para entendermos toda a mensagem de hoje. Então, bastante atenção. Esse homem, ele era pobre, porém sábio. E esse homem pobre e sábio, ele libertou essa cidade. Que coisa maravilhosa. Contudo, depois de ter libertado essa cidade, ninguém veio a se lembrar daquele homem. Ninguém veio a se lembrar daquele homem. E então o texto continua. Eclesiastes 16, olha só, eu trouxe aí, 16 a 18 diz assim: então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas, as palavras dos sábios, olha que interessante, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Olha que interessante. E então agora ele vai dialogar com isso daqui. Ele falou então do pobre, que era sábio, que libertou a cidade, ninguém lembrou dele, mas ainda assim melhor é a sabedoria. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. E então assim começa o capítulo 10. E aqui no capítulo 10 ele vai falar sobre a sabedoria para a vida na sociedade, a sabedoria para a vida na política, tem tudo a ver com política, com rei, com governo, e também a sabedoria no trabalho, na forma de ganhar a vida, economicamente falando. Então nós vamos aprender esses 3 pontos hoje. E começando então, sabedoria para a vida em sociedade. Olha como ele inicia o versículo 10. Como eu disse, é uma resposta do versículo 18. Ele está dizendo do pecador que destrói muitas coisas boas. Aí ele traz um provérbio. Olha esse provérbio. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador
do perfumador exalar mau cheiro. O que esse provérbio quer dizer? Deixa eu explicar. Aqui nós temos uma mosca num perfume. Uma mosca que morre num perfume, num unguento. E ela começa a exalar mau cheiro. Então ele compara esta mosca à sabedoria. E ele diz, assim como a mosca morta, uma mosca morta em um perfume, um balde de perfume, faz exalar mau cheiro, assim também é a estultícia, um pingo que for, na sabedoria e na honra. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer que um pouco de estultícia destrói a sabedoria e honra. O que é estultícia, pastor? É a loucura, é a tolice, é aquele que não é sábio, é aquele que é imprudente. Então ele está dizendo, um pouco de imprudência, um pouco de falta de sabedoria pode exalar um cheiro ruim. Você já perdeu carne na sua casa por causa de uma mosca que entrou dentro da carne? Você já teve que jogar fora a carne? Essa semana, infelizmente, aconteceu isso lá em casa. Nós tivemos que jogar carne a 30 e poucos reais o quilo fora, porque uma mosquinha infeliz entrou lá dentro. E vocês sabem o que elas fazem na carne. É isso daqui. Um pouquinho de estultícia contamina tudo. E aí nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo falando no Novo Testamento em 2 Coríntios capítulo 5, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 5, que um pouco de fermento leveda toda a massa. E lá ele está falando sobre o quê? Impureza sexual. Então a sabedoria, o pecado, ou a falta de sabedoria, a imprudência, a estultícia, o pecado, a imoralidade estraga, corrompe. A pessoa pode ser sábia, mas isso a destrói. E aí tem esse comentário aqui de Moody, olha só, eu trouxe ele para nós refletirmos. Se uma mosca, uma das pragas do Oriente, mergulha no perfume e morre, o seu corpo em decomposição estraga todo o perfume, assim também uma pequena loucura pode arruinar muita sabedoria e honra. Pode parecer insignificante, mas pode destruir todo o bem que a sabedoria alcançou. Um homem pode cometer um pecado, e isto pode destruir toda uma vida virtuosa. Não é assim? Pensem comigo, meus irmãos, nós somos conhecidos como o quê? Com aquilo que nós fazemos de bem ou com aquilo que nós fazemos ruim? Se o Danilo que é sargento, que é militar, um defensor da lei, né, viveu aí os seus 50 anos sem cometer nenhum crime, nenhuma injúria, mas lá com 50 anos, ele matar alguém, ele vai ser reconhecido como quem? Como assassino. Quando você faz uma omelete, se você quebrar um ovo, quebrou 12 ovos bons, quebrou um ovo agora que não é bom, que está podre, você vai comer essa omelete? Assim somos nós, meus irmãos. Por causa de um erro, por causa de um pecado, muitas vezes nós somos taxados. Por isso, meus irmãos, entendam que a salvação não é pelas boas obras. Você não pode merecer a salvação. Você não vai ser bom o suficiente, como eu também não sou bom o suficiente. E ninguém é bom o suficiente. Porque por causa de um erro, por causa de uma mosca morta, toda uma vida de sabedoria é jogada no lixo. Então nós precisamos de outra coisa. Eu já estou antecipando. Nós precisamos de outra pessoa. Nós precisamos de alguém que nunca pecou, que nunca teve mosca morta no seu perfume. Vamos pensando aí que lá no final eu vou falar quem. Então, esse homem, ele pode arruinar toda uma sociedade. Por isso é sabedoria para a sociedade. Porque nós estamos falando de um pecador que destrói a sociedade por causa da sua estultícia. Isso fica claro que o convívio da sociedade está em jogo aqui, nos versículos 2 e 3. Olha só, acompanhando aí também nos slides. O tolo a todos mostra que é estulto, mas o sábio inclina-se para o bem. Versículos 2 e 3. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. E assim todos mostram que é estulto. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Esquerda e direita aqui é bem e mal.
não tem nada a ver com movimentos políticos de esquerda e de direita. Não caiam nesse erro, não caia nessa interpretação errada das Escrituras Sagradas. Primeiro, porque a Bíblia foi escrita, e pelo menos esse texto aqui, antes de Cristo, mais de 1000 anos antes de Cristo. E essa diferenciação entre esquerda e direita veio através da Revolução Francesa, depois do Iluminismo. Então, meus irmãos, não caiam no erro. A gente não pode ler a Bíblia e achar que ela fala o que eu quero que ela fale. Aqui, direita e esquerda, é bem e mal. Algumas versões traduzem por bem e mal, é melhor traduzido assim. Então, o sábio inclina-se para o bem e o estulto para o mal. O tolo vai pelo seu caminho, falta o entendimento. O tolo não tem entendimento que aquele caminho é mau. E mostra a todos. O que está em jogo aqui é o quê? Vida em sociedade. Todos sabem que ele é tolo. Uau, que coisa forte. Então todos vão saber que ele é tolo. E aí, vamos pular alguns versículos, porque esse texto aqui ele tem vários provérbios que parecem estar desconectados. Então eu vou tentar juntá-los numa temática. E lá no versículo 12 a 14, nós temos lá também falando sobre a palavra do tolo, que diz respeito à vida em sociedade. Lá ele diz, nas palavras do sábio há favor. Então sábio, ele sabe como falar, mas ao tolo seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele. Meus irmãos, essa palavra é muito forte para mim. O texto está dizendo que o sábio, ele encontra favor, ele sabe falar, as suas palavras são saudáveis, prudentes. Agora o tolo não, o tolo afunda, o tolo cai em ruína. Aqui nós temos o provérbio 10, 32, lá no livro dos provérbios, também escrito por Salomão, quando ele diz, os lábios do justo sobem, ou melhor, os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Os perversos pela sua boca causam ruína para si mesmo. Meus irmãos, ou falam mal dos outros, isso causa ruína, ou falam demais, são pegos pelo muito falar, isso causa ruína, ou falam de coisas que não sabem. Vocês observaram aqui que o texto termina dizendo sobre coisas que não sabe. O estulto, o louco, aquele que não tem sabedoria, multiplica as palavras. Ainda que o homem não sabe o que sucederá. Ele não sabe o que virá depois, mas ele fala demais. Ele está falando coisa de que não sabe. Ele está falando sobre futuro, planos, ele está falando sobre coisas além do seu entendimento. E isso mostra a sua insensatez. E aqui existe uma pergunta muito importante para nós, que é uma pergunta que tem tudo a ver com o livro de Eclesiastes. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Na semana passada nós vimos que nós não sabemos o dia da nossa morte. Eclesiastes é isso, é uma reflexão sobre vida e morte. Nós não sabemos o dia da nossa morte. Nós não sabemos se pode ser hoje. Não sabemos. Então, como confiar na palavra de homens? Como confiar em homens que são finitos? Nós precisamos de algo que vai além do homem para confiar e falar. Estão compreendendo? Ok, continuando então o texto, agora nós temos a sabedoria para a vida política. O versículo 4, ele diz, levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. O texto então está dizendo que o ânimo sereno acalma a indignação do governador. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Agora, como isso é difícil? Eu tenho dificuldade disso daqui. Tenho, o conselho sabe que tenho. Nós tivemos muitas dificuldades. Tivemos dificuldades na questão das reformas aqui. E por isso, inclusive, tive que colocar um dos presbíteros para ficar na frente, para que eu não viesse a estressar, para que eu não viesse cair nesse erro e perder o ânimo sereno. Às vezes, porque nós não somos pacientes, não somos tranquilos, a gente joga a água suja
juntamente com o bebê. Ou joga o bebê junto com a água suja. É o contrário, né? O provérbio, eu estou falando o provérbio errado. Então joga o bebê junto com a água suja. Não faça isso. Tenha ânimo sereno. Aqui é um conselho como lidar com autoridades. Com autoridades nós precisamos ser humildes. Com autoridades nós precisamos submeter. Aonde está isso, pastor? Em todas as escrituras sagradas. Antigo e Novo Testamento. Esse cristianismo rebelde não está na Bíblia. A Bíblia ensina submissão às autoridades. A Bíblia ensina humildade. A Bíblia ensina respeito. A Bíblia ensina contra a fofoca e a maledicência. Então tome cuidado. Porque nós falamos mal dos nossos governantes a rodo. E meus irmãos, não é crítica política. Crítica política é uma coisa. Você ser contra a posição política é outra coisa. Agora nós falamos mal, com maledicência. E isto é pecado. Eu não estou dizendo que você tem que concordar com tudo que o seu governante, que o seu governador, que o seu prefeito, seja lá quem for, faz. Não é isso. Eu estou dizendo ânimo sereno, humildade ao tratar com autoridades. Em Provérbios 16:14 diz: o furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. Em Mateus 5:5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Que o nosso Senhor Jesus nos dê mansidão. Em nome de Jesus. Adiante, também, mais um conselho para nós: não falar mal das autoridades. A boca do prudente não fala mal de autoridade nenhuma. Olha só, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. O que é esse provérbio? É um provérbio hebraico, e é mais ou menos igual àquele que nós escutamos aqui em português no Brasil: as paredes têm ouvidos, as aves levam a tua voz, as paredes têm ouvidos. O governante, a autoridade sobre a sua vida, o seu patrão, às vezes pode escutar que você está falando mal. Então tome cuidado. Tome cuidado. A boca do prudente não fala mal das autoridades. Estão compreendendo, meus irmãos? Nós precisamos tomar cuidado com a nossa boca. O governo dos tolos traz ruína social, política e econômica. Está atrasado o slide. Mais um. Então, outro ponto sobre a política é que o governo dos tolos traz ruína social, política e econômica. Versículos 5-7, olha só. Ainda há um mal, olha, mais um mal, que vi debaixo do sol, o erro que procede do governador. Agora, não é mais para nós em relação ao governador, é para os governantes, é para as autoridades, até para nós também entendermos as autoridades que nos governam. Ele diz: o tolo, posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares baixos. Vi servos a cavalos e príncipes andando a pé, com servos sobre a terra. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui que o governador está colocando tolos em lugares altos e sábios em lugares baixos. Ele está favorecendo os seus, está colocando pessoas em posições elevadas não pela sua capacidade, mas por um certo nepotismo. Vocês conhecem essa palavra? No Brasil é crime, mas isso acontece muito. Então o governo do tolo tem nepotismo, é isso que o texto está dizendo. Mais adiante, o texto continua ainda dizendo que o governo do tolo é como um rei imaturo que vive nos prazeres e leva a nação ao dano econômico. Versículo 16 e 19, olha só. Ai de ti, observe que a terra cujo rei é imaturo, é uma terra que está debaixo de maldição. Ai de ti. Ai sempre é uma expressão de maldição. A maldição está sobre ti. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já
de manhã. Aqui nós temos o quê? Nós temos um rei imaturo que vive nos prazeres. Não necessariamente uma criança, literalmente, mas qualquer rei, qualquer governante que busca unicamente satisfazer os seus prazeres, a sua luxúria, o seu pecado, que vive em prol das festas e da alegria do seu próprio eu, do seu próprio bolso. E aí o texto vai continuar, um texto que nós vamos também aplicar em relação ao trabalho. Ele vai continuar dizendo: e pela muita preguiça, preguiça de quem? Desse rei que é uma criança, que desde cedo banqueteia. Então, pela muita preguiça desaba o teto da tua nação, e pela frouxidão das suas mãos goteja a sua casa. O festim faz-se para rir, o vinho a alegria da vida, mas é o dinheiro que atende a tudo. O texto está dizendo: é o dinheiro que paga a festa, é o dinheiro que paga o vinho e a alegria da vida. E se ele não trabalha e ele só vive para isso, vai lhe faltar dinheiro, vai ter prejuízo econômico. Isso é falta de responsabilidade. Então o governo do tolo é um governo que tem nepotismo, é um governo que ele não coloca as pessoas certas no lugar certo, é um governo que vive em busca de prazer, por isso imaturo, e é um governo também, o segundo texto aqui, que é irresponsável. Irresponsável. Por quê? Porque gasta dinheiro com prazeres, porque é preguiçoso e não trabalha e não promove a economia, e aí a ruína vai vir sobre toda a sua nação. Ai deles, ai desta nação, ai dessa nação. Isaías 3,12 diz assim: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho para onde deves seguir. Os opressores do meu povo são crianças. Lá em Isaías, uma passagem profética, falando que o povo está em ruína, porque os seus opressores são crianças e desviam o povo do caminho. Que Deus nos abençoe com a sua paz. Nós precisamos orar, meus irmãos. O papel da igreja diante disso daqui é ter sabedoria na escolha dos seus governantes, mas também é oração e joelho no chão. Nós precisamos orar pela paz da cidade, como diz o profeta Jeremias. Amém? Mas existe um terceiro governo. Um governo que é do sábio. Feliz é a terra governada pelo sábio. Aleluia. Olha aqui que diz aí o versículo 17. Ditosa, feliz, bem-aventurada, tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se assentam à mesa, e a seu tempo, para refazerem as forças, e não para bebedice. Ou seja, eles festejam só em momento oportuno. E para quê? Para refazer as forças, e não para bebedice. E não para viver em busca de prazer unicamente. Eles festejam, eles se alegram, mas eles são sábios. Não apenas o rei, mas os nobres. Não apenas o rei, mas o seu ministério. Os seus ministros são sábios, e feliz é a nação. E aí nós temos o capítulo 9, versículos 13 a 18, como eu já disse, do pobre mais sábio que libertou a sua nação. O rei, ele precisa ter sabedoria. O governante precisa ter sabedoria. Sabedoria na política é importante, meus irmãos. Muito mais do que conhecimento. Talvez você fale, mas pastor, eu não sou governante, não sou vereador, não sou prefeito, nunca vou concorrer. Tudo bem, mas você vai escolher. Então observe essas coisas. E mais, se você tiver um cargo de autoridade, porque é muito fácil termos cargos de autoridade. Talvez você seja um gerente de uma loja. Talvez você seja um presbítero, um diácono, um professor. Seja lá qual for o cargo, se você está liderando pessoas, seja sábio. Não coloque pessoas em cargos elevados sem capacitação. Não viva para os prazeres. Trabalhe. Sempre o líder deve ser aquele que mais trabalha, servo de todos. Assim Jesus nos ensinou. E falando em trabalho, último ponto, a sabedoria para a vida profissional. Os versículos 9 a 11. Vou ler desde o versículo 8. Diz assim: quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-la-á uma cobra. Preste atenção, porque aqui são vários provérbios que parece que não tem nada a ver com nada.
é até difícil de entender. Então preste bastante atenção. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas. E o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no seu encantador. Aqui são provérbios hebraicos. Então nós precisamos entender de um contexto de uma cultura hebraica. Então o que o texto está dizendo? O texto está dando uma situação de trabalho, e nessa situação de trabalho ele está falando sobre um perigo que a pessoa passa. Então a primeira situação é abrir uma cova para pegar um bicho, por exemplo, e ele vai lá, abre essa cova e ele coloca uma planta, uma folha de árvore, alguma coisa para ofuscar que ali tem um buraco. Qual que é o perigo? Ele mesmo cair nela. Esquecer onde está a cova, de repente sair correndo ali e ele cair dentro dessa cova. Então, se você derruba os muros de qualquer coisa, naquela época era comum construir muros perto das videiras. E perto das videiras haviam muitas cobras peçonhentas. Então, se você derrubasse o muro perto das videiras, você teria que tomar cuidado com o quê? Com as cobras. Os pescadores e pescadoras aqui, vocês já pegaram um barco ou já foram para a beira do rio, tiraram uma pedra da beira do rio e ali embaixo tinha alguma cobra? Essa semana estávamos encerrando o discipulado lá na casa do André, discipulado com homens, e aí o André falou que tinha uma cobrinha esses dias atrás ali no quintal da casa dele. Então, se for ali mexer alguma coisa, roçar aquela grama, é perigoso. E por isso precisa de sabedoria. Então é isso que Salomão está dizendo. Olha, no seu trabalho você precisa de sabedoria. Se você arrancar pedras, você pode ser ferido por elas. Se você rachar a lenha, você se expõe ao perigo. Uma lenha vai bater e vai voar até você. Se você cortar a madeira com um machado cego, você vai fazer uso excessivo da força. Então você pode ir lá e afiar o machado. E aí ele fala nesse ponto que a sabedoria dá êxito. Aquele que é sábio, ele consegue fazer essas coisas sem ter problema algum. E adiante ele ainda fala mais uma coisa. Se o encantador for encantar a cobra e não conseguir encantar essa cobra e essa cobra mordê-lo, perdeu todo o seu trabalho. E nesse ponto, ele está introduzindo o assunto das línguas, das palavras dos tolos, aquilo que nós já vimos lá no primeiro ponto. Então a língua da cobra, que morde, fere e destrói, é a nossa própria língua, é as palavras, e nós temos que tomar cuidado, porque senão seremos destruídos por ela. Então a sabedoria no trabalho, a sabedoria dá bom êxito, a sabedoria livra o sábio de danos e perigos, dando êxito em tudo aquilo que ele for fazer. Adiante, no versículo 15, Salomão diz que o trabalho do tolo só lhe causa fadiga. De uma maneira bem simples, o trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Em outra versão, é mais ou menos assim, na NVI. O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de sua casa. Como que está sendo o seu trabalho, meu irmão? Minha irmã, será que você está vivendo como um tolo? Seu trabalho está lhe deixando exausto, de tal forma que você não sabe nem o caminho para casa. Como tem sido a sua vida e a sua rotina? Tome cuidado com isso. E aí, por fim, mais uma vez, o preguiçoso sofrerá o dano financeiro. Nós já falamos sobre isso, mas eu quero reenfatizar isto, que está aí no versículo 18 e 19. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, e o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Olha só, se o pobre ou se o rico, se o governante, que nós já vimos anteriormente, ou não governante, se torna preguiçoso e para de trabalhar, o que ele vai sofrer? Problemas financeiros.
Ele não vai ter dinheiro para se sustentar, nem para a sua alegria, nem para a sua festa. Ele não vai ter dinheiro. Meus irmãos, a Bíblia sempre deixa claro para nós que nós trabalhamos 6 dias e 1 descansamos. Deixar de descansar um dia é tanto errado, como também pode causar dano físico para nós. Porque você vai trabalhar demais, você vai se estressar, você vai adoecer, e isso vai ser um mal para a sua vida. Obedeça a palavra, trabalhe 6 dias e descanse 1. Não importa se você não está conseguindo, obedeça e confia no Senhor. O Senhor vai te sustentar, trabalhe 6 dias e descanse 1. Agora o inverso também é verdadeiro. É trabalhar 6 dias e descansar 1, e não descansar 6 e trabalhar 1. Se você descansar 6 e trabalha apenas 1, você vai sofrer pobreza. Você vai passar fome, vai ter necessidade. Então trabalhe. Busque trabalhar em nome de Jesus. Claro que eu vou fazer aqui uma consideração com relação àqueles que não têm emprego. Não porque não querem, mas por causa da atual circunstância e situação do nosso país. Eu entendo, meus irmãos. Continuem orando, pedindo a Deus, mas levantem todo dia de manhã para ir atrás de trabalho. Todo dia de manhã. Orem, oração e também ação. Vamos lá, vamos correr atrás. E Deus proverá. Não desanime, Deus proverá. Ele cuidará de ti. Aleluia. Bom, vamos concluir? Nós vimos já muitas coisas nesse texto. Sabedoria para a vida. Para a sociedade, para a vida em sociedade, para a vida política, para a vida profissional. Agora tem uma coisa que me chama muita atenção. Em tudo isso que eu falei. Um rei que é pobre, mas sábio. E que livra uma cidade. Aonde eu encontro um rei que é pobre e sábio? E que não livra apenas uma cidade, mas um povo de todas as nações para si. Aonde eu encontro alguém que despiu da sua glória, que deixou a sua riqueza, que a si mesmo se esvaziou, que a si mesmo se humilhou, para se entregar por nós, para nos libertar. E alguém que é rejeitado, e alguém que não é reconhecido por muitos, que muitos se esquecem dele. Oh, meus irmãos, essa historinha de Salomão aponta para Cristo. E o que é maravilhoso, lá em 1 Coríntios capítulo 1, 18, Jesus é chamado de a sabedoria de Deus. Lembra que eu falei que nós não somos sábios o suficientes? Nós não somos bons o suficiente? Nós sempre temos aquela mosquinha morta que contamina o nosso ser. Nós sempre temos uma gotinha de estultícia. Meus irmãos, não se engane, eu não estou falando aqui que você é um pouco estulto. Eu estou falando, todos nós somos, eu estou incluso nisso. Todos nós somos pecadores, todos nós temos uma gota de loucura, todos nós temos uma gota de pecado. Ou um garrafão inteiro. Todos nós. Mas existe alguém que não teve. E existe alguém que se tornou sabedoria de Deus em nosso lugar. Olha o que diz esse texto. Eu trouxe alguns versículos, versículo 18 seguintes, alguns trechinhos. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sabedoria humana, não vem pela sabedoria do homem, não vem pelo conhecimento do homem, não vem pela razão, não vem pelo projeto iluminista, progressista, de que o homem vai se auto-melhorar, ordem e progresso por meio da ciência, não vem. O mundo não conheceu por sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Aleluia. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus, pobre, mas sábio. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Deus escolheu as coisas loucas do mundo
para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Meu querido irmão, se você é salvo, se você creu em Cristo, eu quero dizer, você é coisa louca. Jesus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Se você se apoia na sua sabedoria humana, você não está em Cristo. Se você se apoia nos seus méritos, nos seus direitos de nascença, eu nasci com sangue azul, só pode ser barata, né? Se você se apoia com o seu sangue, com a sua origem, você vai para o inferno com seu sangue e a sua origem. Agora, se você se apoia em Cristo, na riqueza dele, na força dele, na sabedoria dele, aleluia. O texto continua, eu não trouxe aqui nos slides, mas preste atenção. Ele escolheu as coisas insignificantes, cada um de nós, insignificantes do mundo, as desprezadas, e as que nada são, para reduzir a nada, amém, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele, por iniciativa de Deus, que vocês em Cristo Jesus, estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, porque está escrito, quem se glorie, glorie no Senhor. É por iniciativa de Deus. Está claro? É por iniciativa de Deus, não é por nossa iniciativa. Aleluia. Amados irmãos, para encerrarmos, algumas implicações práticas de tudo isso que nós falamos, para que você pense, reflite, para que você relembre também dessa palavra, em nome de Jesus. Primeiro, cuidado com a estultícia e o caminho pecaminoso. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ah, mas só um pouquinho eu aguento, eu consigo só um pouquinho. Não caia nessa. Oh, não caia nessa. Você jovem, marido, esposa, adolescente, não caia nessa. Um pouquinho pode te derrubar, sim. Cuidado com a sua língua, tanto com o que você fala dos outros, quanto com falar demais. A gente tem que aprender a ficar mais quieto, a ouvir mais. Nós temos uma cultura, né? Vou falar mal aqui da cultura goianiense, cultura brasileira como um todo, que é a cultura de atravessar a conversa dos outros. Vocês já perceberam isso? O outro está falando, de repente vem um aqui, puxou a conversa aqui, aí o outro puxa a conversa ali, você fica perdidinho assim, o que está falando aqui? Todo mundo quer falar, quer ser ouvido, e é maravilhoso quando as pessoas nos escutam, não é? É maravilhoso ser escutado, ser ouvido. Então aprenda a ouvir mais, porque às vezes a gente quer falar, mas não sabe escutar. Então tome cuidado com isso. Busque ser manso e prudente diante das autoridades políticas. Amém? Ore por um governo sábio, segundo a vontade do Senhor, ou pelo retorno de Jesus. Ou é um ou é outro. Ou um governo sábio, ou Jesus volta logo, abreviando esses dias que nós estamos vivendo. Trabalhe com sabedoria e tenha cuidado com os perigos do dia a dia. Todos os dias nós somos como ovelhas ao matadouro. Então tome cuidado. Não seja preguiçoso, para a sua casa não cair em ruína. E por fim, busque o Senhor Jesus, que é a sabedoria de Deus. Só Ele pode te tornar sábio. Não sou eu, não é uma aula, não é um livro, não é uma faculdade. Só Jesus. Busque Ele. Tenha o seu momento com Ele. Curve sua cabeça e vamos orar. Você desprezou o amor e tudo que Ele já te deu, e deu muito mais valor a todas as outras coisas.
Ele te deu as mais loucas pra confundir as mais sábias, e te deixou as mais fracas pra te livrar da tua força. Ele escolheu bem as que não são, pra te lembrar que você não é, e que não precisa ser o que não precisa. Vamos-se de pé, vamos fazer essa última oração. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo. Não somos nada, ó Pai, mas o Senhor nos deu valor. O seu amor nos deu valor. A tua graça nos fez valiosos na tua presença. Não em nós mesmos, mas no Senhor, pelo Senhor, através do Senhor e para a glória do Senhor. Nos gloriamos em Ti, ó Pai. Nos dê sabedoria para a vida e encha o nosso coração de Ti. Encha o nosso coração do Senhor. Nos abençoe enquanto igreja do Senhor. Nos dê um novo e rico momento como igreja nesse novo local, para a Tua honra e para a Tua glória. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as santas consolações do Espírito e a sabedoria, o poder, a honra que vem do nosso Senhor Jesus Cristo e a glória de Deus Pai seja sobre vós, povo do Senhor, que é salvo para Ele, através da iniciativa dEle, para a glória dEle, hoje e para todos